Vou falar de novo. O seu maior anseio, o seu maior desejo é ser plenamente conhecido, é alguém que te conheça até as vísceras e ser plenamente amado. Só que isso é o teu pavor, porque a gente intui que alguém, ao nos conhecer de verdade, nossas sombras, nossas bagunças, tal pessoa nos rejeite. E aí vem o Evangelho e descortina para nós a revelação que Deus estava em Cristo, fazendo o que precisava ser feito, que você e eu não conseguiríamos fazer por nós mesmos, nos dando a boa nova de que não apenas nós fomos retirados do tribunal do juízo, e foi removido de sobre nós toda a culpa, toda a vergonha, toda a condenação, mas mais do que isso, nós fomos declarados e feitos filhos amados. Aquele que mais te conhece é aquele que mais te ama, aquele que conhece de você que nem você sabe, que tem coisa que nem a gente sabe sobre nós, a gente nem dá conta de lidar com tanta bagunça. Mas no Evangelho você tem a segurança de que aquele que sabe tudo de mim, que conhece os quartos escuros do meu ser, nunca me rejeitará, nunca me abandonará. Aquele que mais me conhece é aquele que mais me ama. Aquele que sabe de mim tudo é aquele que escolheu me amar e me fazer um filho. Só que isso é um desafio para nossa mente. Isso é um desafio, porque a nossa mente, de acordo com o ambiente que a gente cresceu, a estrutura social que a gente cresceu, o imaginário social que a gente, o sistema de pensamento molda a nossa interioridade. E Paulo vai dizer que nós vamos ficando cheios de sofismas e fortalezas, enganos. Especialmente se você cresceu num lar abusivo, rejeitado, num lar, numa estrutura familiar desconfigurada, que infelizmente é a maioria de nós. A sua alma não consegue, ela fica sempre se vendo como um escravo, com um senso profundo de insignificância. Mas aí, Paulo vai dizer no verso 16, que o Espírito testemunha ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E essa palavra, diferente das demais palavras que ele usa anteriormente sobre filhos, as anteriores ele está falando desses filhos legais, legalmente filhos, aceitos. Mas aqui a palavra, o significado é como se fosse filhinho, minha criancinha. Não é de infantil, mas do pai que se relaciona intimamente com o filho, aonde o filho fala Abba. Essa palavra Abba, era impensável para o mundo antigo você se dirigir a Deus, porque você imagina, era aquilo que era característico de relações de pai e filho extremamente íntimas, e Deus se dirigindo a nós como criancinha, meu filhinho. Eu confesso para você que para mim parecia muita bobagem. Falava, gente, que viagem é essa? Mas eu tive que admitir que eram os meus mecanismos de defesa, pelo fato de eu não ter sido criado pelo meu pai, de eu não ter sido criado pela minha mãe, de eu ter crescido num lar desestruturado, sem estabilidade, sem segurança de amor, de aceitação, que fazia com que a minha alma brigasse com essa verdade. Só que quando a gente começa a dizer amém, quando você começa a reconhecer
isso dentro de você, e você começa a se submeter e falar: amém, essa é a verdade sobre mim. Eu sou esse filhinho de Deus, amado, aceito, reconciliado, absolutamente amado, graciosamente amado. E isso, ninguém tem o poder de mudar essa realidade que é eterna, absoluta, e que define hoje você e eu em Cristo. Tanto que a voz que Jesus recebe ao sair do batismo, e antes dele fazer qualquer coisa no ministério, ele não tinha feito ainda, ele não tinha performado ainda, e a voz de Deus para ele foi: tu és meu filho amado, em você eu tenho prazer. E é mais ou menos isso que Paulo está falando. Nós precisamos trabalhar, nós temos que ser excelente, mas saiba que nós não fazemos para ser, nós fazemos porque entendemos quem somos, esses filhos amados em quem Deus tem prazer, esses filhos amados que são totalmente conhecidos, visceralmente conhecidos e totalmente amados. Isso, meu irmão, começa a acalmar a sua interioridade, pacificar o seu ser, acalmar os seus processos mentais, porque você vai entendendo que apesar de tanta coisa em você que precisa de melhora, de cura, de transformação, a sua posição em Cristo mudou. Por causa da graça de Deus em Cristo, você pode começar a se ver diferente, a se enxergar não mais com os olhos do seu trauma, a olhar para a sua alma e falar: eu sei que você está insegura, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente se boicota, mas isso tudo são impressões das suas emoções, isso tudo são os conflitos dentro de você, mas a verdade sobre você é que você está em Cristo, como um filho amado, aceito, aquele que vê você, conhece você, aceita você e ama você. E a sua alma simplesmente diz amém, não por algo que você fez. Por isso que evangelho não é um corpo de regras, são boas novas. Porque se eu digo para você: é isso que você tem que fazer para ser aceito, eu não te dei boa notícia, eu te dei regra. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. São as boas notícias daquilo que Deus estava fazendo em Cristo, que por causa dele, você e eu somos totalmente aceitos e amados. Paulo vai dizer em Efésios 1:6 que nós somos aceitos no amado. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Talvez você chegou aqui e o máximo que você já teve na vida foram experiências religiosas, mas hoje algo tocou no seu interior. Não a religião de Jesus, mas o próprio Cristo em você. Não o corpo de regras de Jesus, mas a própria presença do Filho, te fazendo filho. E você sabe que uma das coisas mais lindas e escandalosas do evangelho não é que a gente aceita, pede, clama para ser aceito e perdoado por Deus. Não. A boa nova é que porque já somos aceitos em Cristo, que a nossa alma diz amém. João vai dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se você nunca fez uma oração de entrega, de rendição a Cristo, e gostaria de fazer agora, se você puder, levante a sua mão junto comigo. Amém, amém. E com a sua mão levantada, feche os seus olhos
E quem estiver perto de alguém com a mão levantada, abrace essa pessoa como irmão em Cristo. Meu Pai, estão aqui os seus filhos, aqueles que o Senhor escolheu, perdoou, redimiu, deu um novo nome, uma nova identidade, que eles possam provar essa realidade dessa nova vida e crescer na tua igreja como teus filhos, como teu corpo. Nós os acolhemos e dizemos como somos irmãos nessa mesma fé, nessa mesma caminhada. Consagramos essas mãos, essas pessoas a Ti, em nome de Jesus, amém.